Tudo bom, gente? Professor Ronaldo Faria. Trataremos hoje... Tudo bom, gente? Professor Ronaldo Faria. Falaremos hoje do Brasil Colônia. Trataremos do processo de interiorização e expansão da atividade econômica. Primeiro, eu gostaria de lembrar para vocês que podemos diferenciar, dividir esse período colonial brasileiro em três fases distintas. Num primeiro momento, no século XVI, basicamente, a implantação desse sistema colonial, através da economia açucareira, do sistema de capitanias hereditária, posteriormente do governo geral. Num segundo momento, poderemos falar do que vamos tratar hoje, uma fase de expansão da ação colonial portuguesa no Brasil, que se estende nos séculos XVII e XVIII, tá certo? Evidenciada pelos tópicos que sinalizei aqui para vocês. E por último, podemos falar de uma fase de crise desse sistema colonial nos séculos XVIII e XIX, tá? Então, hoje, especificamente, essa segunda parte da história colonial do Brasil, esse processo de expansão dessa ação colonial, essa expansão econômica e territorial, tá? Nos séculos sinalizados, séculos XVII e XVIII, para caracterizar essa expansão, essa interiorização, falaremos de bandeirismo, economias complementares, certo? Que se tratam das economias complementares, que são a pecuária, o algodão, o tabaco e as drogas do sertão. E falaremos também dos tratados de limites, Tratado de Madrid, El Paso, Badajoz, Utrecht, certo? Mas esses tópicos, economias complementares e tratados de limites, ficarão para uma outra aula, tá? Nessa aula de hoje, vamos nos centrar na ação dos bandeirantes dentro desse processo de interiorização e expansão da economia, certo? Deste lado do quadro, eu coloquei os tópicos que ajudam a explicar essa ação bandeirante no Brasil e, para não perder tempo, vamos lá, vamos falar sobre eles. Eu gostaria de estabelecer uma diferenciação entre entradas e bandeiras, lembrando que as duas citações estão ligadas à expansão, à tentativa portuguesa de descobrir riquezas além da faixa litorânea, certo? Num primeiro momento, ainda no período pré-colonial, de 1500 a 1530, a coroa portuguesa vai financiar expedições com o objetivo de adentrar o território brasileiro e tentar buscar algum tipo de riqueza oferecida pela terra ou pelos povos que a habitavam, certo? Então, de uma maneira geral, as entradas, elas têm como base o financiamento por parte do Estado português e o respeito ao Tratado de Tordesilhas, Diferentemente, o bandeirismo, ele tem uma iniciativa, ele tem um financiamento de caráter privado, particular. Os próprios bandeirantes vão financiar essas expedições de busca de riquezas, de interiorização, certo? Elas não vão respeitar o Tratado de Tordesilhas, porque devemos lembrar que naquele momento, no momento que começa esse processo de bandeirismo, ocorria a união das coroas ibéricas, que faz com que a validade prática do Tratado de Tordesilhas se perca, facilitando essa penetração de contingente português em território que teoricamente seria espanhol, pelo menos estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, certo? Então, posto isso, o contexto histórico no qual está inserido o bandeirismo, tem relação com a presença dos holandeses no Brasil. Devemos lembrar que ocorreram invasões holandesas no Nordeste brasileiro, no século XVII, da década de 20, na Bahia, em Salvador, e entre 1630 e 1654, em Pernambuco. Essa com uma importância considerável e deixando consequências econômicas importantes e que estão relacionadas com a ação bandeirante. Que consequências são essas? A participação dos holandeses na economia brasileira era considerável, Eles dominavam basicamente financiamento inicial dessa atividade, transporte desse açúcar para a Europa, refino desse açúcar, distribuição no mercado europeu e também fornecimento de mão de obra escrava, certo? E aí, o que acontece? Com a expulsão dos holandeses do Brasil, em 1654,
o que ocorre é que essa participação ativa, importante dos holandeses na economia brasileira, ela se perde. E isso por si só já é um motivo para trazer problemas para essa atividade açucareira no Brasil. Mas além desse afastamento, teve o desenvolvimento de uma lavoura açucareira organizada pelos holandeses na região caribenha. Portanto, essa força de financiamento, essa capacidade de transporte e distribuição que o holandês realizava na economia açucareira do Brasil, ele acaba levando para a sua área de produção no Caribe. E ainda tem mais um fator. Além de invadir o Nordeste brasileiro, os holandeses invadiram na África importantes centros fornecedores de escravos. Quando ocorre a expulsão dos holandeses, a economia açucareira, portanto, começa a conviver com problemas como a falta da participação do holandês na economia, a área concorrencial criada por eles holandeses no Caribe e a dificuldade na obtenção de mão de obra escravizada, porque esses centros fornecedores agora estão dominados pelos holandeses. Enquanto Portugal não conseguir retomar esses centros dos holandeses, a economia brasileira vai sofrer com a falta dessa mão de obra escravizada. Diante desses problemas da principal atividade econômica, a açucareira, essencialmente litorânea, o bandeirismo aparece como uma solução para esses problemas. Como? Se faltam escravos, esses bandeirantes vão adentrar a terra para escravizar os chamados negros da terra, ou seja, os nativos. Os nativos vão pagar o pato. Novamente, eles vão ficar, como alvos preferenciais nessa ação. Então, nesse momento, os nativos, eles vão virar os alvos preferenciais desses senhores de terra que precisam manter sua atividade econômica funcionando. Além disso, se a economia açucareira está em crise, se a ação agrícola enfrenta dificuldades, aparece aquela opção de descobrir na terra brasileira metais preciosos. Portanto, o bandeirismo, ele tenta resolver o problema da economia principal, vamos chamar assim, a economia açucareira, a economia litorânea, tentando buscar mão de obra para ser utilizada dentro do sistema escravista e, como alternativa a essa economia agrícola que está em crise, buscar riquezas minerais. Os tipos de bandeirismos que se caracterizam nesse momento. Num primeiro momento, poderemos falar do ciclo de caça ao índio, ou ciclo de preação, Acabei de falar que na falta, ou pelo menos na dificuldade de se importar mão de obra escravizada da África, os índios serão alvos nessa questão. Então, essas expedições bandeirantes vão buscar no interior do Brasil, principalmente na região sul do Brasil, entre os guaranis e os carijóis, essa mão de obra que pode ser escravizada. Aí se caracteriza o ciclo de caça ao índio ou de preação. Logo de cara, posso adiantar que isso vai dar confusão, porque normalmente esses bandeirantes, como eu acabei de falar, eles vão se dirigir ao sul do Brasil e nesse momento, pelo Tratado de Tordesilhas, boa parte do que hoje é o sul do Brasil era território dominado pelos espanhóis, certo? Então, os jesuítas espanhóis, eles vão entrar em guerra contra esses bandeirantes paulistas. Essa ação de buscar nativos no interior do continente, vamos colocar assim, com o objetivo de escravizá-los, imediatamente encontra uma resistência. Óbvio que a primeira resistência é do nativo que não quer ser escravizado, mas tem uma outra resistência considerável que é do contingente jesuíta. Tem um ótimo filme do Roland Joffé chamado As Missões, que retrata essa guerra entre as duas partes. Num segundo tipo, podemos falar de um bandeirismo minerador. Como eu acabei de falar, um dos objetivos desse bandeirismo é buscar encontrar minérios, metais preciosos no interior do continente, certo? E nesse caso, nesse ciclo minerador do bandeirismo, podemos citar dois momentos diferentes, que é chamado de ciclo do ouro de lavagem. São os momentos iniciais desse ciclo, essa própria pesquisa mineral. É um garimpo inicial basicamente de pouca produtividade, não necessariamente se usa ainda trabalho escravo, E num segundo momento, dentro desse ciclo de mineração, ou desse ciclo minerador, aí se fala de um grande ciclo do ouro e diamante,
que na verdade eu nem considero mais parte do ciclo de bandeirismo, que como eu falei, o bandeirismo é uma busca, né? É uma penetração. Quando você fala de um grande ciclo de ouro-diamante, na verdade você já está falando do próprio ciclo minerador, né? Do auge dessa economia mineradora no Brasil. Mas alguns historiadores consideram que o grande ciclo do ouro-diamante também faz parte do bandeirismo. Tá certo? Num terceiro momento, ou num terceiro tipo de bandeirismo, podemos caracterizar o sertanismo de contrato, também chamado de bandeirismo de contrato, né? Aí aparecem figuras não muito simpáticas para alguns na história do Brasil, que são os bandeirantes que receberão incumbências, né? Ou do próprio Estado português ou da elite local. Quais são essas incumbências? Eles precisam destruir quilombos ou acabar com a resistência de tribos hostis, os chamados bugres, índios que não aceitam o processo vamos chamar de civilização, né, de catequese, de contato, de participação no processo colonial estabelecido pelo português. Esses bandeirantes, esses sertanistas de contrato, normalmente eles terão uma ação agressiva, violenta. Eles precisam destruir quilombos. Ronaldo, por que eles precisam destruir quilombos? Obviamente que o quilombo é uma área de resistência de marginais, né, dentro do processo colonizador português. Marginal não no sentido criminológico, certo? Marginal no sentido sociológico. Aqueles que não se encaixavam dentro do processo colonizador. Portanto, eu estou falando principalmente de negros que fugiram do trabalho, certo? Da condição escravizada, né? E também nativos que não aceitam essa cristianização ou esse engajamento no processo colonizador. Em alguns casos, quem pensa que o quilombo, né, congrega só negros fugitivos está enganado. Esse quilombo, às vezes, ele junta negros fugitivos, nativos e até brancos também, que tem algum motivo para estar lá nesse quilombo, certo? Então, se esse quilombo ele funciona, né, como um sedutor, digamos assim, dessa mão de obra escravizada, ele precisa ser eliminado. Ele não pode atuar. Então, dentro desse contexto, ou para cortar o mal pela raiz, ou para recuperar esse negro fugitivo, né, esse quilombo precisa ser destruído, na visão do Estado português e da elite brasileira, certo? Qual é a outra questão que eu falei também? Esses caras precisam, digamos assim, controlar. Controlar, estou falando, usando a palavrinha muito bonitinha, que quase sempre era exterminar, combater e, se sobrevivesse, escravizar nativos que reagem ao avanço da ação colonial portuguesa no Brasil, certo? Então, eu costumo brincar na hora da aula que o tal do bandeirante de contrato ou sertanista de contrato, ele é um limpa-trilho. Ele vai resolver o problema tanto do Estado português quanto da elite, né? Costumo brincar também que é uma espécie de milícia armada que vai resolver problemas dentro daquele processo colonizador, certo? E por último, nesse tipo de bandeirismo, temos as chamadas monções, né? Diferentemente da geografia, né? Que monção, ventos do sudeste asiático que propiciam risicultura, aquele papo todo, né? Na história, monção é uma expedição comercial, portanto, o tal do bandeirismo de monção, mais do que buscar alguma coisa, ele leva para o interior. O que ele leva, Ronaldo? Ele leva produtos para esses núcleos de povoamento, certo? Vilas, povoados que começam a se formar no interior do Brasil. Esses núcleos de povoamento, eles são abastecidos comercialmente por expedições, né? Obviamente comerciais. Essas expedições comerciais que abastecem vilas e povoados eram denominadas de monções. Portanto, temos 4 tipos diferentes que falamos de bandeirismo, moçada, certo? O ciclo de caça ao índio, o ciclo minerador, o sertanismo de contrato e as monções, certo? Posto isso, aí vamos às consequências, né? Devemos lembrar que o bandeirismo e a figura do bandeirante, né, ele pode ser visto de forma bem distinta pela historiografia, certo? Tem uma parte da historiografia, normalmente, né, uma visão um pouquinho mais
antiga, digamos assim, poderia até chamar de ultrapassada, ufânica, né? Do bandeirante como um herói nacional, certo? Porque, obviamente, pode ter uma interpretação de que esse bandeirante, ele alargou as fronteiras do Brasil, certo? Se ele buscava riquezas e acabou encontrando, devemos lembrar que uma consequência do bandeirismo é o próprio ciclo minerador do Brasil, certo? Então, teve uma consequência efetiva na economia. A economia colonial brasileira, ela se expandiu. O território brasileiro cresceu. Então, na visão de alguns, o bandeirismo, ele traz importantes contribuições para a história do Brasil. Expansão econômica e expansão territorial, certo? Eu lembro, com a idade que eu já tenho, que na minha época de escola, né, do que seria hoje o ensino fundamental, eu aprendi a tratar o bandeirante como um herói. Depois que eu virei professor, essa opinião mudou um pouquinho, certo? E aí, aproveito para falar da outra visão que a historiografia tem em relação a essa ação bandeirante, né? Se por um lado ele pode ser visto como um herói por alargar as fronteiras do país, né, por tornar mais vigorosa naquele momento a economia colonial brasileira, certo? Tem um lado humano dessa história, tem um lado moral, certo? Eu acabei de falar para vocês que o ciclo de caça ao índio tem como objetivo principal escravizar esse indivíduo. E se esse indivíduo se negar a aceitar o trabalho cativo, certo? Obviamente que ninguém aceita isso, né? Ele vai reagir e reagindo ele morre. Portanto, diante dessa ação bandeirante de preação, o índio basicamente ele tem duas opções. Ou ele morre, certo? Ou ele é escravizado. Se ele tiver a chance, né, ele acaba fugindo, partindo para uma outra área e fugindo daquela realidade horrível que está se colocando para ele. Mas as opções não eram muito boas. Olhando por esse lado, a ação bandeirante não podemos chamá-la muito de civilizada, respeitosa, humanitária, certo? Falei também do sertanismo de contrato e acabei de falar para vocês, ele é um limpa-trilho. Ele vai resolver problemas e a mesma coisa, ele resolve escravizando, ele resolve combatendo, ele resolve matando, eliminando. Portanto, se por um lado você fala que a economia e a questão territorial brasileira se beneficiam com essa ação bandeirante, se você falar de contingentes nativos, né, aí a coisa muda de figura. Muitas tribos vão diminuir consideravelmente. O número de indígenas, certo? Livres ou vivos, cai consideravelmente nesse momento. Então, é óbvio, se por um lado tem uma visão interessante da coisa, por outro lado, se formos para o aspecto moral e humanitário, a ação bandeirante ela é bem questionável. Tá certo, moçada? E essa análise moral eu deixo para cada um de vocês. Tá certo? A minha, eu acho que ninguém ficou em dúvida qual é. Tá certo? Numa próxima aula trataremos das economias complementares citadas no início da aula, tá certo? Até lá, abraço, continuem se cuidando. Tchau, tchau.